Vamos mergulhar no tema da responsabilidade civil, focando em dois pontos centrais: indenização e dano. Para começar, é essencial entender o princípio que governa como a indenização é calculada. Bom, o ponto de partida de tudo é o chamado princípio da reparação integral, ou, em latim, restitutio in integrum. A ideia aqui é bem direta. A compensação financeira precisa cobrir de maneira exata todo o prejuízo que a vítima sofreu. Nem a mais, nem a menos. E qual é a base legal para isso? Está lá no artigo 944, caput, do Código Civil. O texto é claríssimo. A indenização mede-se pela extensão do dano. Ou seja, o tamanho do dano é a régua para o valor da indenização. Esse é um artigo fundamental sobre o assunto. Mas, atenção, essa regra da reparação integral não é absoluta. Existe uma exceção muito importante, que é a possibilidade de o juiz reduzir o valor da indenização com base na equidade, ou seja, no senso de justiça. E quando é que essa redução pode acontecer? O Código Civil nos dá duas situações principais. A primeira, quando o dano foi causado por uma pessoa juridicamente incapaz. E a segunda, quando existe uma desproporção enorme entre a gravidade da culpa de quem causou o dano e o tamanho do prejuízo final. No caso do dano causado por incapaz, o artigo 928, em seu parágrafo único, é bem específico. A indenização tem que ser justa e ela nem vai ser aplicada se o pagamento for deixar o incapaz ou seus dependentes sem o mínimo necessário para sobreviver. É, na prática, uma medida de proteção social. Já a segunda situação está no parágrafo único do artigo 944. Ele permite que o juiz reduza a indenização se a culpa do agente for muito pequena em comparação com um dano de valor gigantesco. Pensa numa falha leve, que por um azar tremendo gera um prejuízo milionário. O juiz pode, por equidade, mitigar esse valor. Certo. Superada essa parte sobre o cálculo, vamos agora analisar as espécies de dano que são reconhecidas pela nossa legislação e pelos tribunais. É fundamental conhecer cada uma delas: o dano material, o moral, o estético, o existencial, a perda de uma chance e a perda do tempo útil. Começando pelo dano material, que é o mais objetivo de todos. Ele trata especificamente de prejuízos ao patrimônio, ou seja, perdas financeiras diretas que podem ser calculadas e comprovadas. É aquele dano que afeta o bolso. E o dano material se divide em dois. O primeiro é o dano emergente, que é o prejuízo imediato, o que a pessoa efetivamente perdeu. O custo do conserto de um carro é um exemplo clássico. O segundo é o lucro cessante. Aqui, a gente fala sobre o que a vítima razoavelmente deixou de ganhar. No mesmo exemplo, seria o dinheiro que um taxista deixou de faturar enquanto o seu carro, que é sua ferramenta de trabalho, estava na oficina. Agora, o dano moral. E olha, isso não é um simples aborrecimento, uma chateação qualquer. Dano moral é uma coisa séria. É uma lesão a um direito da personalidade, como a honra, a imagem, a dignidade. É um dano que não atinge o patrimônio, mas a esfera íntima da pessoa. Tá, mas como se calcula o valor de algo tão subjetivo? Para isso, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, consolidou o chamado método bifásico. Primeiro, o juiz olha casos parecidos já julgados para estabelecer um valor base. Depois, na segunda fase, ele ajusta esse valor para mais ou para menos, analisando as circunstâncias específicas do caso que está em suas mãos. Seguindo, temos o dano estético. Este é bem específico. Ele acontece quando há uma alteração permanente e negativa na aparência física da vítima. Pense em cicatrizes visíveis, deformidades, a perda de um membro. Isso configura dano estético. E aqui, um ponto de atenção máxima que está na súmula 387 do STJ, é perfeitamente possível acumular as indenizações por dano estético e por dano moral. E por que isso? Porque eles protegem coisas diferentes. O dano moral repara o sofrimento interno, a dor psíquica. O dano estético repara a ofensa à integridade física visível. Outra modalidade é a perda de uma chance. Ela acontece quando a atitude de alguém tira de outra pessoa uma oportunidade real e séria de conseguir uma vantagem. O detalhe crucial aqui é que não se indeniza a vantagem em si, mas a chance que foi perdida. Um exemplo clássico é o do advogado que perde um prazo e impede que o cliente tenha seu recurso julgado. Temos também a perda do tempo útil, muito conhecida como desvio produtivo do consumidor. A teoria por trás é que o nosso tempo é um bem valioso. Então, quando alguém é forçado a desperdiçar horas para resolver um problema que não criou, como ficar dias ligando para um saque, esse tempo perdido pode sim ser indenizado.
Agora, o dano existencial, que é talvez o mais profundo de todos, ele atinge o projeto de vida da pessoa. Acontece quando o ato ilícito impede a vítima de realizar seus sonhos, de seguir com seus planos, de manter suas relações sociais como antes. É um dano que afeta a própria razão de ser da pessoa. É importantíssimo não confundir dano existencial com dano moral, ok? O dano moral tem um foco mais subjetivo na dor, no sofrimento interno. Já o dano existencial tem um viés mais objetivo. Ele repara a frustração do projeto de vida, das atividades que a pessoa foi impedida de continuar fazendo. Para fechar, fica uma reflexão que é um grande desafio na prática jurídica. Num caso concreto, como um acidente com sequelas graves, como se traça a linha exata entre o sofrimento, que é o dano moral, e a impossibilidade de seguir a vida como planejado, como seguir uma carreira ou praticar um esporte, que seria o dano existencial? Essa distinção é um debate constante.